Então hoje vamos voltar lá, continuar a introdução ao cálculo variacional. Agora, ao invés de nós partirmos a definição daquela derivada de Gatot para gerar as equações de Lagrange, obter as equações diferenciais e condições de contorno, a gente vai utilizar o operador variacional. Então, ele acaba sendo até um pouco mais intuitivo e vocês vão ver que é especialmente útil assim para a gente obter os resultados aí de equação diferencial, condição de contorno dos problemas de valor de contorno e mecânica dos sólidos. Tá? Então, primeiro vamos mostrar aqui como o operador variacional funciona e depois como ter uma equação diferencial e suas condições de contorno. Tá? Basicamente o que vai aparecer bastante aqui novamente é integração por partes. Então daí aquela sugestão do exercício da aula passada, a gente continua utilizando na aula de hoje, vai utilizar por um bom tempo a integração por partes. Então, dando início, vamos só, antes de começar a aula em si, vamos relembrar como é que a gente perturba um funcional, ou seja, como a gente perturba uma função no seu domínio inteiro. Então, para fazer isso, a gente criou um conjunto de funções admissíveis S. Tá? Essas funções admissíveis, que a gente chamou lá de U barra, elas devem obedecer às condições de contorno essenciais do problema. Tá? Então, aquelas condições de contorno, por exemplo, para a barrinha 1D, que são os deslocamentos, terem que ser nulos nos apoios, elas têm que ser obedecidas, ou para a viga lá, deslocamento vertical ou rotações, devido ao apoio simples ou engaste, têm que ser obedecidas. Tá? Então, como é que essas funções admissíveis elas são construídas? Elas são construídas a partir da solução do problema, da função U que a gente não conhece. Tá? Então, ela basicamente são perturbações da função U. Como é que a gente faz a perturbação da função U? A gente pega e soma a nossa função, a multiplicação de um escalar lambda por uma função neta. O que é importante lembrar aqui é que essa função neta ela é igual a zero nos pontos onde a gente tem condição de contorno essencial. Tá? Então a gente vai usar essa informação que é dada aqui também, que é explicitada aqui na equação 3 ao longo aí dos exemplos que nós vamos resolver hoje. Beleza? Então, como a gente viu na aula passada, essas funções U barra elas não são soluções ótimas. A gente está pegando a solução ótima U, ou seja, aquela função que minimiza o nosso funcional de energia potencial, e está perturbando ele. Tá? Então, a energia potencial de U barra vai ser sempre maior do que a de U. O operador variacional, que é esse deltazinho aqui, como é que ele funciona? Ele é aquele termo, pode ser visto como aquele termo lambda neta de x, que a gente usou para perturbar a função. Tá? Então a gente define, se a gente definir aqui a perturbação de uma função U, ela vai ser o quê? O operador variacional aplicado à função U vai ser bem aquela perturbação. A operador variacional aplicada à derivada primeira de U em relação a x, simplesmente é a mesma escalar que multiplica a derivada primeira do neta. Beleza? Então essas informações a gente vai utilizar para fazer o desenvolvimento aqui na aula de hoje. O que é legal desse operador variação, operador variacional? É que ele tem as mesmas propriedades do operador diferencial, ou seja, derivada em relação a x da variação de f igual à variação da derivada. Variação da integral é igual à integral da variação. Aquela regrinha de diferenciação de alguma coisa entre parênteses elevado a n também funciona assim. Da mesma forma que diferenciação. Por exemplo, variação de f elevado a n. Eu desço f, desço n, multiplico por f elevado a menos n vezes variação de f. Tá? Então, aquela mesma regrinha da, da diferenciação. Aqui, variação de uma soma é igual à soma das variações. Então, tudo que a gente conseguia fazer com a diferenciação, as propriedades também funcionam aqui para a variação. Tá?
Então vamos ver como é que esse cara funciona na prática, utilizando o exemplo da barra 1D. Então vamos pegar aquela barrinha 1D, que tem na sua extremidade esquerda o movimento impedido e tem um carregamento aplicado lá na extremidade da direita. Tá? Então, o funcional de energia potencial dessa barra é esse descrito aqui por essa equação. Tá? Então, a gente tem dentro da integral a componente da energia de formação e o componente do trabalho realizado pelo carregamento distribuído. E fora da integral, tem o trabalho realizado pela força A sigma zero aplicada na extremidade da barra. Tá? Então, vamos pegar e vamos aplicar o operador variação nesse funcional. Então, utilizando variação do funcional, vai ser o quê? Variação da integral menos A e θ, desculpa, A e sigma zero são constantes, então vai ficar a variação de U em x igual a L. Agora, aplicando aquelas propriedades que nós vimos no slide anterior, variação da integral é igual a integral da variação, consigo passar para dentro do operador. Então, o operador vai ser aplicado nesses dois caras aqui dentro. Aquela operação distributiva lá. Então, a variação de uma soma é igual à soma das variações. Então, para o primeiro termo, isso aqui são constantes, não entra variação, então vai ficar o quê? Variação de U' ao quadrado menos variação de U_q. Tá? E por fim, se eu pegar e aplicar o operador variação aqui no linha ao quadrado, o que eu vou ter que fazer? O n aqui seria o 2, ele vai descer. Então ficaria 2 vezes EA sobre 2, então corto o 2, vezes o que está dentro do parênteses, que é o linha, vezes a variação de um linha. Tá? E menos variação de o quê? O resto da expressão fica igual. Beleza? O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar e aplicar a definição dos termos de variação lá. Então, variação de U' vai ser o quê? Lambda vezes neta'. Variação de U em x igual a L vai ser lambda, que multiplica a função neta lá em x igual a L. Fazendo essa substituição e igualando isso a zero, que é a nossa condição de otimalidade, nós vamos chegar aqui nessa equaçãozinha que é mostrada abaixo. Tá? O que a gente tem aqui? Como é tudo igual a zero, note que o lambda está aparecendo em todos os termos. Então a gente pode tirar ele, vai ser eliminado da integral, da equação. Então aqui, eliminando o lambda, o que eu vou ter? Vou ter esse termo que depende de neta', esse é outro termo que depende de neta. Como a gente fez lá na aula passada, vamos pegar esse primeiro termo da integral e vamos fazer uma integral por partes dele. Qual que é o nosso objetivo? É fazer essa diferenciação que está no neta passar para o U. Fazendo isso, eu vou ter um termo em neta eu consigo isolar o neta dentro dessa integral. Tá? Então vamos executar essa operação. Aqui simplesmente eu repeti a equação do slide anterior. Então, para esse primeiro termo, vamos aplicar uma integração por partes. Utilizando a definição da integração por partes, o que eu vou ter? Vai ficar um termo no contorno, que seria EA, o linha neta, avaliado em x igual a 0 em x igual a L, menos integral de 0 até L de A, o duas linhas neta. Então aqui eu consegui passar a diferenciação do neta para o U, no que aparece nos dois termos. Tá? Se eu pegar agora esses termos e retornar para a integral, vamos ver onde que a gente vai chegar. Note que esse primeiro termo, esse termo aqui dentro da integral, está como função de neta'. E esse outro termo que estava lá dentro da integral também. Desculpa, está em função de neta, assim como outro termo dentro da integral. Então eu posso pegar e colocar o meu neta em evidência. Colocando em evidência, eu vou ficar com o quê? Menos EA, o duas linhas, menos Q, vezes neta de x. Beleza? E vou pegar esse segundo termo aqui, que está no contorno. O que ele vai resultar? Vou avaliar ele em L e vou avaliar ele em zero. Avaliando ele
em L, o que eu vou obter? EA u' L, esse u' L, desculpa, esse termo que apareceu aqui, o neto, vai ficar neto em L. Neto em L também aparecia lá um termo que já estava na equação. Então, eu vou colocar o neto em L em evidência. O que vai sobrar aqui dentro? EA u' L menos A sigma zero. E por último, se avaliando esse termo em x igual a zero, o que vai acontecer? Neta em x igual a zero. Esse cara tem que ser nulo pela definição do neta. É a forma que a gente faz a perturbação. A função neta tem que ser nula nos pontos onde a gente tem condição de contorno essencial. Então esse termo zero automaticamente. O que vai me sobrar? Para essa igualdade toda ser igual a zero, os dois outros termos vão ter que zerar individualmente. Então esse termo dentro da integral vai ter que ser igual a zero e vai nos dar a equação diferencial da barra. E esse outro termo que apareceu vai ser também igual a zero e vai nos dar a condição de contorno natural do problema. Tá? Então a condição de contorno natural vai ser lá E u' em L igual a sigma zero. Ou seja, a tensão lá na extremidade é conhecida e igual a sigma zero. Beleza? Então, olhem que bacana que a gente conseguiu chegar no mesmo resultado, acho que fica mais palpável de entender e fica bem claro que essa integração por partes, ela inclui as condições naturais, condições de contorno naturais dentro da formulação, beleza? Então, em suma, onde que a gente chegou aqui com essa aplicação do operador variacional? O primeiro termo dentro da integral nos fornece a equação diferencial do problema de valor de contorno. O segundo termo vai nos fornecer a condição de contorno natural, que é a tensão conhecida na extremidade lá em x igual a L. E o terceiro termo é a condição de contorno essencial, porque a gente está aplicando aqui o neto em x igual a zero, que a gente sabe que tem que ser nulo. Beleza? Então essa é a ideia de aplicar esse operador variacional para chegar nas condições de contorno e equação diferencial do problema que a gente quer resolver. Então aqui nessa breve exposição, o que a gente tem? A gente viu como obter a equação diferencial e as condições de contorno a partir do funcional de energia potencial total, utilizando o operador variacional. Novamente, a função U que minimiza o funcional, ou seja, aquela função U que faz a primeira variação do funcional ser nula, é a mesma função U que a solução do problema de valor de contorno associado. Por quê? Porque quando a gente fez a primeira variação do funcional ser nula, o que a gente obteve? Obteve aqui a equação diferencial da barra. Então aqui a gente consegue mostrar matematicamente que minimizar a energia potencial total de um problema de mecânica dos sólidos é análogo a gente resolver o problema, a equação diferencial lá do problema de valor de contorno associado. O que é legal de ver? Que as condições de contorno essenciais são impostas à construção do nosso espaço de aproximação, ou seja, quando a gente constrói o espaço S, a gente define as regrinhas para criar os netas, e as condições de contorno lá são colocadas na formulação. Já as condições de contorno naturais, elas vão surgir no momento que a gente faz a integração por partes. Tá? A integração por partes serve para a gente incluir as condições de contorno naturais dentro da formulação. Então, eventualmente, elas podem ser chamadas de naturais porque elas surgem naturalmente durante a formulação do problema. Então, para vocês treinarem esse procedimento que eu mostrei aqui na aula de hoje utilizando o operador variacional, o que eu sugiro? Vocês pegarem e aplicarem o mesmo procedimento para obter a equação diferencial e as condições de contorno para duas situações de viga. Então, primeiro para duas situações de viga de Bernoulli. Primeiro para a viga biapoiada com carregamento distribuído, aquela viga mais classicona, cuja expressão da energia potencial é dada aqui,
E o segundo caso é vinga engastada livre, tá? Que na extremidade livre tem também uma força pontual e um momento pontual aplicados. Então, o funcional também é dado aqui. Então, a tarefa e o desafio é vocês obterem a equação diferencial e as condições de contorno para esses dois problemas. Qual que vai ser a única diferença em relação ao que a gente fez na aula de hoje? Aqui, como aparece uma derivada segunda, quando a gente incluir o operador variacional, vai aparecer um neta duas linhas. Então, para a gente passar tudo para neta linha, vamos precisar de duas integrações por partes. Tá? Então, feita essa etapa das duas integrações por partes, não tem muito segredo para vocês obterem a equação diferencial e as condições de contorno. Beleza? Então, essa matéria de hoje é meio dar uma introdução nesse tema, vocês aprenderem a utilizar esse operador variacional. E na aula que vem eu vou apresentar o modelo de viga de Timoshenko, que é um modelo que depende de dois campos, ou seja, a gente tem duas funções para aproximar. Então a gente vai ter a função v de x e a função φ de x. Então a gente vai ter que aproximar tanto v quanto a rotação, que agora a rotação vai ser independente de v para a viga de Timoshenko. E depois a gente vai aplicar o operador variacional para esses problemas que dependem de mais de um campo. Tá? Então na aula que vem a gente aprofunda aí o conteúdo e esses exercícios são legais resolverem até lá para estarem com tudo bem em mente, para não ter nenhuma dúvida na resolução de problemas com vários campos a serem aproximados.